Estamos ao vivo, 8 horas em ponto. Esperar só que o YouTube resolver a vida. Estamos ao vivo, 8 horas em ponto. É isso. Esperar só que eu vou entrar aqui no Instagram. O YouTube resolver a vida. Galera. Estamos ao vivo, 8. Me falem aí se o áudio está valendo. Beleza. Vou colar aqui essa chave. Vamos ver se eu já tenho aqui. Quem entrou aí, manda um joinha aqui para saber se o áudio tá valendo. Eu acredito que sim, hein? Já peguei aqui, copiar link. Go live, live, ao vivo, Instagram. Pronto. É isso. Hoje ao vivo, YouTube, aqui no Instagram rapidinho, para avisar para vocês irem direto aqui pro YouTube. Já estou colando aqui o link. Já foi. Quem quiser, já entra e vamos nessa. Separei um monte de coisa aqui. Meus equipamentos todos, estava dando uma olhada o que é que eu tinha, o que é que eu não tinha. Separei aqui coisas imprescindíveis para qualquer fotógrafo. Bora mandar convite pra galera. Manda aviãozinho. Tô mandando aqui para um monte de gente. Bora nessa. Deixa eu ver aqui. Quem já tá no YouTube, manda um alô aí, hein? Se o áudio tá tudo certo. Hoje vai ser massa. Alô, Jonathan, beleza? Meu querido, já deixei o link aqui. É só acessar esse link aqui embaixo, ó, e ir direto pro YouTube. Hoje eu vou falar de um monte de assunto relacionado à fotografia. Coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo e eu comprei tanta coisa que depois eu percebi que eu não precisava nunca mais. É muito importante, principalmente para quem está começando a carreira, perceber essas questões de investimento, o que realmente a gente precisa ter. Vou falar sobre isso. Eu separei um monte de traquitanas aqui que eu uso muito, que não são caras. É isso, Lica. Pula pro YouTube já, que aqui você sabe que é rapidinho. Eu tô ainda martelando aqui na minha cabeça se vão ser 2 lives por semana. Eu quero fazer uma série de 50 lives. 50 lives direto. Aí eu não sei se eu vou fazer 2 vezes por semana ou se eu vou fazer uma vez por semana. Não sei, ainda estou entendendo esse novo normal. Os trabalhos estão rolando e eu estou aqui entendendo como é que eu vou me virar. E hoje, como é quinta-feira, é o meu rodízio. Então, hoje é um dia bom para fazer live, né? Mas e os outros dias? Não sei. Vou entender aqui, inclusive com vocês. Eu até separei aqui um job que eu estou fazendo. Eu já vou adicionar aqui. Captura de janela. Esse OBS é um barato. Parece que deu um tilt aqui no meu YouTube. Capture One. Ok. Mostrar. Capture One. Gama aí, tá ali. Pá, ok. Ajustar a tela.
Vocês estão pensando que não, mas esse negócio de fazer live é puxado, viu? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Tá tudo certo? Aê, Cássio, minha irmã, minha mãe linda. Quero saber por que a minha... Por que a minha câmera ficou escura? Não sei. Alguém sabe dizer por que a minha câmera ficou escura? Bora, Cássio! Cola lá, hein? Fiz a barba, minha mãe antes... Antes da gente falar, antes de eu fazer a live, eu falei com minha mãe, ela tava com a barba por fazer ainda tô um pouquinho, né? A barba gigante. É isso, eu vou fazer um teste aqui agora para saber se eu mudo a minha câmera rapidinho aqui. Cássio, é puxadíssimo, mas é treta. Agora, gente, a minha tela aqui, ela ficou escura para vocês? Me digam aí, lá no YouTube. Quero saber isso, se a minha tela, se a minha webcam ficou escura. Aqui pra mim ela tá, mas olha essa resenha aqui, eu vou te falar, viu? Deixa eu ver se eu mudo pra webcam, pra ver o que acontece. Vocês estão me vendo aí? Configurações da transmissão ao vivo. Deixa eu esperar aqui a minha parte técnica, meu amigo e irmão Cássio Trindade. Se ele consegue me dizer se tá tudo certo. Parece que travou aqui pra mim. Aqui diz que a conexão tá excelente. Mas... E aí, minha gente? Tá escuro. Agora ficou claro que eu mudei a câmera. Mas eu não quero usar essa câmera, não. Aê, Esté. Tô aqui rapidinho. Já eu já vou mudar para o YouTube somente, tá? Eu acredito que eu vou deixar essa câmera só. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Vou dar um pouquinho para cá. Aí, essa é a câmera do computador, só que a minha câmera é tão legal, né? Eu vou tentar mudar mais uma vez. Se eu não conseguir, a gente vai tocar a ficha, beleza? Tá escuro, não sei o motivo. Vamos nessa. Galera, quem tá aqui, corre lá pro YouTube. Beijo, vamos nessa. Agora ficou claro. Eba! Encerrei aqui. Excluir vídeo. Beijo, me liga. E vamos nessa. Fazer live não é brincadeira não, minha gente! Mas tudo beleza. A câmera aqui já está funcionando. Vou só... Aqui. Pronto, maravilha. Convida, o link tá aí. Convida a galera. Pronto. Andresa, minha querida. Eu vou deixar aqui o link para vocês de repente compartilharem para quem for de direito. Beleza? Minha gente, é o seguinte. Eu fiquei fazendo uma reflexão sobre a minha história na fotografia. E ainda tem um monte de coisa, um monte de equipamento que eu comprei e que eu assim, usei pouquíssimas vezes e teve algumas coisas que eu nem usei. E isso para quem está começando é fundamental. O que realmente eu preciso para poder me desenvolver como fotógrafo? Porque eu não quero gastar dinheiro à toa. Tem um monte de gente que fala um monte de coisa e sai comprando um monte de acessório, um monte de equipamento e tal. Eu era assim. Inclusive, eu sou tão pilhado com essas coisas de tecnologia
que o primeiro flash que eu comprei foi um Profoto. O flash custa $5.500. O dólar na época estava 2,14, eu acho. 2,15. Olha que maravilha, que lembrança maravilhosa esse dólar. E o que eu fazia? Eu, né, sou ator de formação e era modelo, então eu fazia os trabalhos já pensando na condição de comprar um equipamento, né? E eu sempre queria um equipamento bacana, e eu via os caras da gringa, os top fotógrafos aqui em São Paulo, os caras usando os equipamentos incríveis, as câmeras massa. Eu falei, cara, eu também quero. E aí eu fui assistindo um monte de vídeo, e aí eu fui comprando, e aí hoje eu fiz essa reflexão, caramba, o que eu realmente preciso, assim, e que faz a diferença na história. Eu separei aqui algumas coisinhas que fazem muita diferença. Eu vou começar com um exemplo básico, assim. Antes de mostrar, né, esses pequenos acessórios que a gente tem que ter, é obrigatório, eu vou falar dessa saga dessas lives que eu quero fazer aqui no canal, que é o seguinte. Eu não sei se serão 50 ou 100 lives ou mais. Eu quero fazer um monte de live, inclusive eu estou me desafiando. Eu quero fazer aí, sei lá, 50 formas de você fazer uma foto, 50 tipos de fotos diferentes usando apenas uma fonte de luz. Quando eu falei isso com alguns amigos, eles arregalaram o olho e falaram, hã? 50? Eu falei, pois é, eu quero me desafiar e chegar a 100. Não sei o que é que vai dar isso. Tô assim super empolgado, disposto para fazer essa resenha com vocês aqui. E é o seguinte, a luz do sol é uma fonte de luz, certo? E como é que a gente pode extrair o melhor dessa fonte de luz nas nossas aventuras fotográficas? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode variar a estética dessa imagem com essa fonte de luz? Além disso, a gente vai para estúdio. Por exemplo, dia 10 agora eu vou fazer um workshop presencial aqui em São Paulo com a minha amiga Rafaela. Ela vem de Minas Gerais para cá. Já dei umas dicas de equipamento para ela. Não sei se ela está aqui na live. Algumas lojas. Então eu vou pegar ela, onde eu acho que ela vem de ônibus de Minas Gerais para cá, fica ali no Shopping Eldorado. Eu vou pegar ela, a gente vai direto nas lojas, vou dar essa força para ela. Porque assim, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, quando eu estava começando, assim, várias pessoas me ajudaram, assim, não só na fotografia como na vida, várias pessoas me ajudaram. Então isso para mim hoje é muito orgânico, eu fico muito feliz em poder ajudar mesmo alguém. Então eu vou pegar ela, a gente vai na loja, vai pegar os equipamentos e vai retornar para cá e vai passar um dia em imersão. Ela já é uma baita fotógrafa, ela tem um material muito legal e ela quer aprender a utilizar flash. Ela pensou no Godox AD200 Pro, que é tipo um speedlight, só que ele não tem essa mobilidade aqui e ele tem mais funções, né? E ela vai comprar esse equipamento e a gente vai passar o dia, a gente vai fazer umas coisas tanto em estúdio aqui, quanto aqui na área do prédio. De repente a gente vai até sair, se der tempo, porque tem muito assunto. Quando eu fechei esse job com ela, eu pensei, caramba, o que eu já fiz com uma única fonte de luz, né? Seja na externa, seja em estúdio. E quando eu tinha somente uma fonte de luz, como é que eu me virava para poder trazer uma estética diferente? Tem vários fotógrafos que pensam assim, eu tenho uma assinatura fotográfica. Hoje em dia, eu acredito que eu vejo muito menos isso. E por conta de uma percepção que eu tive lá atrás, isso mudou minha vida, assim, dentro da fotografia. E eu vou dizer para vocês o que é. Tem uma fotógrafa chamada Annie Leibovitz, e ela diz um negócio que me marcou muito. Isso é antigo já. Ela me disse assim, eu faço moda, eu faço fotojornalismo, eu faço fotografia de rua. Eu não sou uma fotógrafa de moda, eu não quero ser taxada numa única vertente. Eu sou fotógrafo e ponto, eu vou fazer o que eu quero, o que me dá tesão de fazer. E eu falei, olha que interessante isso, porque assim, eu moro em São Paulo, né? Saí de Salvador, vim pra cá,
E aí eu estava num foco somente de fazer moda, só queria fazer moda, eu estava trabalhando na Mega Moda Brasil, era modelo, quero fazer moda e tipo as modelos ali, os modelos, eu fazia os ensaios, aí começou a rolar editorial, começou a rolar uma campanhazinha ou outra, e é aquela coisa de fazer uma capa da Vogue, não sei o que lá. E aí eu comecei a ver os grandes fotógrafos reclamando do mercado da moda, dos cachês que estavam sendo pagos, que as marcas não estavam dando assim tanto valor assim aos caras, dando oportunidade para pessoas novas. Então era um caminho natural. E aí eu parei, eu olhei, eu falei, opa, eu estou tentando entrar num mercado que já está meio saturado, que está indo para um outro caminho. Então peraí, o que eu preciso fazer? Quando eu entendi que eu poderia viver somente de fotografia, eu falei, ó, o mercado da fotografia é muito vasto, existem várias áreas que eu posso atuar na fotografia. Então, o que é que eu posso descobrir dentro da fotografia que vai me dar muito prazer, muito tesão em fazer? E de repente vai ser uma outra frente de trabalho, vai ser uma outra fonte de renda. Aí eu comecei a estudar outras áreas na fotografia. Já fazendo moda, já fazendo book, falei, cara, olha que legal, fotografia de produto. Falei, caramba, é interessante, eu vou começar a estudar. E comecei a estudar. Eu sempre fiz muito curso, assim, eu e o Cássio Trindade, que é o meu amigo e irmão, que está comigo nessa jornada aqui do Ser Fotogênico desde o início. Inclusive, Ser Fotogênico, esse nome, ele teve um insight um dia e ele anotou esse nome num caderninho. E quando eu comentei sobre essa ideia, né, de passar conteúdo na internet para a galera, ele falou, caramba, eu acho que eu tenho um nome. E aí veio o Ser Fotogênico. E a gente está junto nessa empreitada, né? Depois eu conto um pouquinho da nossa história. E, inclusive, vocês vão ver ele por aqui. Vocês vão entender nesse meio do caminho. A gente vai fazer algumas coisas juntos aqui nas lives. E aí eu comecei a estudar essa coisa de fazer vários cursos. E um deles foi fazer foto de produto. Eu falei, olha que legal. Começou a surgir trabalho fazendo fotografia de produto. Eu falei, olha que interessante. Então, ontem eu estava fazendo um book, hoje eu estou fazendo uma foto de produto, amanhã eu estou fazendo uma campanha ou um editorial. Então, eu comecei a perceber que se eu tivesse prazer naquilo que eu estava fazendo, principalmente no início, porque tem um lado bom e um lado ruim, né? Ruim, entre aspas. Quando eu comecei a perceber que eu comecei a ampliar a minha fonte de renda e eu comecei a viver somente de fotografia, eu falei, eu não vou passar perrengue. Aí eu comecei a fazer evento corporativo, porque eu já sabia fazer uma foto, então eu falei, evento corporativo, colocou o flash ali em cima da câmera e tal, comecei a estudar esse carinha aqui que tem um monte de função, dá pra fazer um monte de coisa com esse carinha aqui, e é um Yogonu 568 EX2, olha, é tão velhinho que já tem coisa quebrada, e assim, eu uso bastante, salva a vida em várias situações. Então, comecei a fazer evento corporativo, foto de produto, foto de book, as coisas de moda, editorial e tal. Aí veio o gestante, apareceu, me perguntaram, eu falei, faço. Então, é muito semelhante ali com as coisas de moda. Comecei a fazer. Uma época, eu fiz só casamento, uma época, então é um outro cuidado que você tem que ter. Estudei fotojornalismo, então eu saí fazendo assim as coisas para poder entender onde é que eu poderia focar em frente de trabalho e ter uma receita mais constante. E acabou aparecendo a fotografia de espetáculos, teatro musical. É uma frente de trabalho hoje, assim. Eu tenho feito bastante coisas, já entrei no mercado profissional, já fiz algumas coisas muito bacanas, está lá no meu site adrianodora.com.br. É uma treta fazer, é uma outra técnica, você não utiliza a luz, você trabalha com a luz que tem ali naquele momento e você tem ali uma técnica, porque você tem que entender qual é a velocidade da sua câmera, qual é a sensibilidade do ISO, para você conseguir ter alguns cliques interessantes. Eu não vou entrar muito no assunto técnico aqui hoje, mas de repente eu entro aí quando der. Então, minha gente, qual é o lado que pode ser negativo sobre isso? Como é que você vai montar um portfólio?
né? Como é que as pessoas vão entender que você é especialista num assunto e aí vão te contratar? Eu procuro mostrar isso no meu site. Eu tenho meu material no site e todas aquelas imagens que estão lá foi eu que fiz e a maioria foi eu que tratei, foi eu que editei. Então eu acredito muito que o fotógrafo ele precisa, mesmo que ele não entre muito a fundo nas diferentes vertentes da fotografia, é interessante que ele passe por lá, porque todas as técnicas que eu fui aprendendo dessas áreas diversas, eu aplico hoje. Ó, tá aqui atrás, ó, um cenáriozinho que eu fiz para fazer foto de produto. A Gama Italy me mandou uma série de produtos. Isso foi uma das coisas que me ajudou muito na pandemia, fazer foto de produto, porque pandemia, a gente não tinha contato com as pessoas. O meu cliente, ele me ligava: Adriano, como é que tá o estúdio? Tá rolando, pode mandar. Manda os produtos para mim, eu deixo um link disponível para ele, online. Então eu faço o clique, ele vê na hora no computador dele, ele já vai aprovando ali. Vou fazendo aqui as fotos, depois coloco tudo nas caixas de novo, deixo na portaria, levou, já era. Tem cliente que eu nem conheço pessoalmente. Então isso me ajudou muito, assim. Se eu não tivesse vislumbrado essa coisa de ver o que ia me dar tesão de fazer dentro da fotografia e tal, e aprendido essas técnicas, de repente eu não teria tido essa oportunidade para fazer essa receita durante a pandemia. Então, tá no início da história, vai fazendo, vai estudando, vai testando, porque tudo que você for absorvendo você vai aplicar em outras situações. Por exemplo, estou fazendo um evento corporativo. Fiz um evento da BRF essa semana. E aí me falaram: Adriana, a gente precisa de foto institucional do CEO e dos vice-presidentes. Se eu sou só aquele fotógrafo de evento, eu não ia conseguir fazer. O que eu fiz? Aí você tem que ter o ímpeto, você tem que ter a cara de pau e entender. Falei, é meu nome que está em jogo. Eu não tinha a luz, porque assim, dá para você se virar aqui. Mas, puxa, a foto de um CEO da BRF, uma das maiores empresas do Brasil. Estavam utilizando uma luz, que eles estavam fazendo uma transmissão ao vivo. Eu chamei a produção e falei: ó, deixa essa luz. Eu fiz a luz, né? Peraí que aqui, meu YouTube deu uma travadinha aqui, mas acho que ele voltou. Eu fiz a luz, eu já entendia como é que os caras faziam a luz ali na mesa de luz. Eu fiz uma luz na hora e fiz as fotos. Entende? Então, assim, eu separei aqui algumas coisas que a gente precisa ter na mochila sempre, sempre. Semana retrasada, voltando da pandemia, aí aquela coisa de hábito de refazer as coisas e olhar a mochila, ou, será que eu tô levando tudo? Fui fazer uma foto e aí o rádio flash não estava na mochila. Como é que você fala o flash com a câmera? Através do rádio flash. Eu deixei dois aqui que eu tenho. E aí vamos começar a falar desse cara aqui, ó. Esse é um Yogonu. Eu tenho esse rádio flash há uns 6 anos. E esse é um Pocket Wizard. Esse é um rádio flash que eu tenho há uns 4 anos mais ou menos. Esse aqui, o par eu acho que custa R$500 mais ou menos. Esse custa 1.500 o par. Com dólar eu nem sei quanto é que tá. E num job, ó, a sapata dele quebrou. Ou seja, esse cara aqui que é meu reserva, ele tá de atacante agora, né? Você tem que ter um desse na sua câmera, que aí você coloca esse aqui, é a sapata, a gente chama de sapata. Esse carinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, esse carinha aqui. Encaixou aqui, pum, colocou a lente e aí você já fala a câmera com o flash. Beleza? Só que ele não estava na mochila porque o hábito. O que aconteceu? Eu tinha esse cara aqui, ó. Esse cabo aqui. A maioria das câmeras fotográficas, se não todas, tem uma entrada que é esse cabo aqui, ó. Eu nem lembro o nome dele. É um nome esquisito. Mas a maioria, eu vou até tirar uma dúvida. A minha câmera não tem
Uma das minhas câmeras não tem. Essa é a minha câmera de backup. Olha que interessante. Essa é a minha câmera de backup. É uma Fujifilm X-E3. E eu vou explicar por que é interessante ter uma câmera de backup. Claro que você está começando, você não vai ter já uma câmera de backup. Ela não tem essa entrada e a outra está aqui gravando. Só que a maioria das câmeras tem entrada para esse carinha aqui. E aí essa é a entrada P2 e existe um adaptador para P10, que é o maior, caso seja a entrada do seu flash. Você liga ela direto na câmera, pum, você faz a foto. Então, gente, esse cabinho aqui, ó, a maioria dos flashes vem com ele, você pode comprar avulso. Deixe na mochila. Deixe guardado na sua mochila. Eu quase nunca uso, mas numa emergência, tá aqui, ó, salvou a vida. Não deixei de fazer a foto. Outra coisa que você vai ter sempre que ter na mão. Cartão de memória. Cartão de memória. Esse é um negócio que você não pode economizar. Você não pode economizar em cartão de memória. Eu vou explicar por quê. Esse é um SanDisk e esse é um Lexa. Beleza? O que é que acontece? Eu tenho um outro SanDisk aqui, só que ele é micro, é para GoPro, só que eu utilizo um adaptador e ele vai super bem também na minha câmera. A minha câmera principal, ela tem duas entradas de cartão de memória, então o que é que eu faço? Todas as vezes que eu estou num job, eu coloco os dois cartões e eu configuro a câmera para fotografar. Em um cartão eu fotografo as fotos em RAW, que é a foto crua, e a outra eu já configuro para JPEG, ou seja, se der pau em um dos dois cartões, eu não estou perdido, para não falar outro nome, né? Eu tenho aqui já um backup. Então, se a sua câmera não tem a possibilidade de dois cartões de memória, extremo cuidado sobre isso. Tente fazer um backup. A maioria das câmeras hoje deve ter de você fazer um backup num cartão de memória só, de você fotografar RAW ou JPEG. Então você salva dois arquivos ao mesmo tempo na sua câmera. Já aconteceu comigo, porque eu tinha um cartão de memória que era um cartão de memória que não era uma marca muito bacana, e aí ele deu uma travada. Se eu não tivesse salvo, eu estava com os dois cartões de memória. Se eu não tivesse o backup no outro cartão, assim, o cliente contratou o estúdio, o cliente é a diária de todo mundo, maquiador, modelo e tal, como é que eu ia fazer? Eu entreguei o job porque eu tinha um JPEG, ela não precisava de ampliação, não precisava imprimir, resolvi o problema. Cartão de memória, rádio flash, outra coisa, falando em cartão de memória, a gente precisa ter esse carinha aqui, ó. Isso é indispensável, você vai guardar todos os seus cartões de memória. E tenha cuidado, tem alguns modelos que são rígidos. Quando você encaixa o cartão de memória, às vezes ele abre, ele quebra o seu cartão de memória quando é aquele porta-cartão rígido. Esse aqui foi o melhor que eu já usei. Ainda tem aqui, ó, um suporte para você colocar seu cartão de visitas, que é extremamente importante e necessário. Então esse cara aqui, ó, ele é flexível, mas quando você dobra, e o cartão de visitas também dá uma protegida, quando você dobra ele, o seu cartão fica protegido. Essa marca chama Alva. Tem no Mercado Livre. É uma baita lojinha legal, tem um monte de acessório para fotografia. Então isso não pode deixar de existir na sua mochila. Cartão de memória e um bom porta-cartão de memória. Uma outra coisa que você tem que ter, um speedlight. É o flashzinho que vai em cima da câmera. Não importa, assim, não importa a marca. Eu era Canon antes de ser Fujifilm. Eu tinha o melhor flash da Canon. Tem os benefícios? Tem, claro que tem, porque senão não ia ficar ser mais caro. Claro que tem um benefício, mas no final das contas, esse cara aqui resolve a vida. É um Yogonu, é de entrada mesmo, não é nem de entrada, tem uma potênciazinha bacana, mas eu resolvo a vida com ele. Então você precisa ter na sua mochila, porque se você tiver numa situação qualquer na vida,
quando você vai fazer uma foto, às vezes você precisa da luz. E esse cara aqui, ele resolve, porque você pode apontar para a pessoa, você pode apontar para o teto, você pode apontar para o lado, você pode apontar para trás e rebater numa parede que está atrás de você. Então assim, entrando no assunto já das lives, essa aqui é uma fonte de luz. E o que, que a gente pode fazer? Quais são as inúmeras variações que a gente pode ter para fazer uma baita foto com somente uma fonte de luz? E aí a gente vai falar do sol, a gente vai falar do flash comum, flash de estúdio que tem ali atrás, o speedlight que você pode levar para qualquer lugar, e a maioria dos speedlights são, ó, pilha. Então tenha sempre na sua mão. Vai para um job, leva as suas baterias, leva a sua pilha. Se for carregável, beleza, carregue antes, mas deixe um packzinho de 4 ou 8 baterias novas. Pack lacrado. Pilha é Duracell, não é propaganda, mas é Duracell. Não vá de outra porque você vai se dar mal. Esse flashinho aqui, ó, às vezes ele consome muita potência. E aí no meio do job acabou a pilha. Acabou. E aí? Você faz como? Rádio flash ou speedlight, pilha, leve sempre na sua mão. Extremamente importante, obrigatório ter atenção sobre isso. Esse cara aqui, ó, ele é um leitor de cartão de memória. Você vê aqui, ó, eu tenho somente o SD e o micro SD. Esse é um Transcend. USB 3.0, tá vendo? É um pouquinho mais caro que os outros. Porém, já aconteceu comigo de eu ter por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos eu comprei uns equipamentos lá e às vezes eles dão umas paradinhas assim de brinde. Isso aqui mesmo foi de lá, tem até hoje. Que é um kitzinho para você, ó, esse aqui ó, já é o spray da Óticas Carol. Que eu uso para poder limpar tanto o meu óculos quanto as lentes e a tela do computador e esse paninho aqui, ó. Mas esse plastiquinho já tinha o kit antigo que eu comprei, que eu ganhei de lá. Eles vão dando assim cartão de memória, leitor de cartão. Só que assim, no meio do job, fizemos as fotos, vi as fotos na câmera, o cliente viu o amor, coloquei o cartão de memória no leitor. Ele foi copiando, no meio da cópia ele travou. Falei, caramba, vou copiar de novo. Ele danificou os arquivos. E aí? A sorte é que eu tava com meu outro cartão de memória, com meu backup, porque senão eu tava frito. Você pode responder um processo por conta disso. Então, leitor de cartão, não economize. Não economize! Tem que ter um leitor de cartão bacana, senão você pode dar muito mal. Experiência própria. Então assim, ó, cartão de memória, não economize, é ou SanDisk ou Lexa. Esqueça qualquer outra marca. Leitor de cartão, Transcend ou SanDisk também. Tem bons leitores de cartão de memória. Porta-cartão, não economize e não pegue o rígido. Porque esse carinha aqui, ó, ele é meio flexível, ó. Então, o rígido, às vezes, ele já perdi cartão de memória por conta disso. Então, ó, porta cartão de memória. Esse cabo aqui que liga direto no flash, tem que ter na mochila, não pode deixar de ter. Ou pode ser esse carinha aqui, ó, que ele tem uma versão menor, que eu não tenho aqui agora. Beleza. Outra coisa que é interessante, que se eu tivesse essa informação antes ia me ajudar bastante. O que acontece? As lentes normalmente são muito caras. Muito caras. Tem lente que, sei lá, custa 12 mil, 14 mil reais, principalmente agora com o dólar do jeito que tá. Eu aconselho fortemente que você pegue a sua câmera, pegue a lente que você tem, deixe no foco manual e comece a treinar. Fazer umas fotos com foco manual. Hoje em dia, a maioria das câmeras tem um focus picking, por exemplo. O que é que significa isso? Quando você vai fazer o foco, você coloca a câmera na frente do rosto e o focus picking, você escolhe se quer deixar amarelo, se quer deixar vermelho, azul.
Quando você faz o foco, onde está em foco fica o contorno assim, vermelho, ou azul, ou amarelo, depende de como você configurar a sua câmera. Então você já sabe que o foco ele vai tá bom. Dito isso, você pode comprar lentes analógicas, lentes antigas. Essa é uma Pentacon. Essa lente deve ter sido fabricada em 1945, mais ou menos. É uma lente, está em perfeito estado. Uma coisa muito importante, já falando de lente e equipamento, você não deve deixar dentro de armário. Você tem que ter aquele silica gel, que é para não acumular mofo, porque deu fungo na lente, beleza, a galera abre e limpa, mas não vai ser a mesma lente. Um lugar que eu aconselho assim a você levar seu equipamento para poder fazer limpeza, etc. Portsar. Quem tiver essa dúvida e quiser me mandar um direct, manda. Portsar. Sensacional. Os caras têm um serviço maravilhoso lá, trabalho com eles há muitos anos. E eles já salvaram minha vida várias vezes. Então, assim, uma lente analógica é uma lente mais barata, 300, 400 reais você compra uma baita lente. Além de você ter ela toda de metal, o vidro que é construído é um vidro prime. Inclusive, tem algumas lentes antigas, tem uma lente que eu comprei chamada Takumar. O desfoque dela é maravilhoso, a nitidez também é incrível. Só que quando eu colocava a câmera na frente do rosto, eu sentia um incômodo no olho. Quando eu fui pesquisar, a lente era feita com alguns materiais radioativos e isso poderia afetar algumas pessoas. Vendi na hora. O que aconteceu? Tenha essas lentes, procure ter essas lentes, porque, por exemplo, esse job aqui, vou colocar aqui um job, que eu já mostrei aqui outras vezes. Esse job aqui eu fiz com essa lente analógica. Deixa eu fazer essa transição aqui, desktop. Pum! Esse job aqui, ó, eu fiz com essa lente. Deixa eu mudar aqui minha câmera. Desktop, capture, propriedades. Não. Mudar aqui essa câmerinha de baixo. Pronto, mudei. Esse job eu fiz com essa lente, ó. Eu estava trabalhando somente com cores, certo? Não tem nenhuma fonte de luz que não tenha gelatina colorida. Esse é um projeto que eu estou fazendo aos poucos. Olha lá. E eu tenho feito com essa lente aqui, que é uma lente Pentacon, é uma 50mm. Deixa eu mudar aqui de novo. É uma 50mm de 1.8 de abertura. Aí tem algumas questões assim, quando você abre muito a lente, quando você vai para as aberturas maiores, ó, dá para ver, ó, que legal. Você consegue mudar aqui a abertura da lente e você vê em tempo real. Muito massa isso. Então, assim, é um investimento barato e você pode ter resultados incríveis já no início da sua história como fotógrafo. Basta você aprender a fotografar em modo manual. Tem um negócio em toda a câmera para você fotografar em automático. É a pior muleta que você pode usar, porque você vai ficar extremamente limitado e a câmera ela vai fazer o que ela quer e não o que você precisa. Outra coisa para você ter é obrigatório. Dentro da nossa live, eu vou falar sobre as questões de luz da luz, né, e o que a gente pode trabalhar com essa luz. Alça. Essa alça é incrível. Eu coloco aqui, cabe em duas câmeras. Tem um modelo dela para uma só que eu utilizo ela aqui, ó. Tá aqui. As câmeras ficam presas aqui. Eu posso fazer o que eu quiser com as duas mãos. Posso mudar aqui uma luz, posso ir no banheiro, posso comer, posso beber água. E as câmeras estão penduradas aqui, ó. Resolveu a vida. Então, pesquisem uma... Eu já tive várias alças e essa, assim... Não troco, não vendo, não empresto.
salva a minha vida, porque todo job que eu faço, eu procuro levar essa alça, porque ela me deixa extremamente confortável. Minha coluna, etc. Eu fico extremamente confortável com essa alça, em qualquer situação que eu esteja trabalhando. O que é que você precisa ter? Obrigatório. Rebatedor. A gente vai falar disso durante essa sequência de lives que eu vou fazer. Você precisa de rebatedor. Tum. Olha esse cara aqui, ó. A maioria deles tem um lado prata, o outro preto, e temos a parte dourada, que é essa parte que fica aqui dentro. Tem a parte dourada. Temos o branco e temos esse translúcido aqui no meio. Beleza? Para fechar, é super simples, mágica. E no início, para eu conseguir fazer isso aqui. Então, você precisa ter esse rebatedor, você vai utilizar ele em várias situações. É muito barato, você tá numa externa, só a luz do sol, esse carinha ele pode assim resolver muita coisa. Vai ser tema das nossas lives e assim, alguns fotógrafos fazem um baita set fotográfico para fotografar externa e algumas vezes, quando eu não tinha a possibilidade, porque assim, se eu vou fazer uma externa e eu tenho equipamento, invariavelmente preciso de 1 ou 2 assistentes para poder fazer a história. Por quê? Sempre vai ventar, uma hora ou outra vai ter um vento e o vento vai bater no flash e ele vai cair. Eu já vi isso acontecer, nunca aconteceu comigo, mas eu já vi isso acontecer. Item obrigatório para você ter, saco de areia. Saco de areia, você tem que ter todas as vezes que eu estou numa situação de foto, todas as vezes. A não ser que eu esteja usando um speedlight em cima da câmera, mas mesmo utilizando ele num tripé, com alguma sombrinha, ou eu tenho até aqui um modelo bacana de softbox. Eu vou mostrar aqui. Que eu vou colocar, alguém pode passar, tropeçar, alguém esbarrar e ele vai cair, seu equipamento vai quebrar. Então saco de areia é super barato, dá um baita trabalho para poder você carregar, mas ele é extremamente importante, necessário. Eu comprei até na Calunga um carrinho, tipo esse carrinho de feira, mas é tipo 2 rodinhas, ele é desmontável, aí eu coloco o case ali, ó, e vou embora, vou andando e tá tudo certo. Então eu coloco ali, ó, quando eu chego na locação, coloco os cases ali, tem um case só para colocar os saquinhos de areia, eu coloco lá o tripé, coloco o saquinho de areia, já era. Tá em estúdio ou, sei lá, não tem o rebatedor, uma cartolina branca resolve. Isso aqui se chama foam board. Eu tenho um lado preto e um lado branco, justamente para fazer o quê? Foto de produto, ou quando eu estou fazendo um retrato de alguém, fazendo uma foto, só tem uma fonte de luz. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero equilibrar um pouco a luz. O que é que eu faço? Eu coloco o lado branco do outro lado para tirar, ó, tá vendo? Meu rosto, ó, sombra, luz. Somente colocando isso aqui. Então, você vai fazer uma foto de rosto, de beleza de alguém. Eita, só tem uma fonte de luz. Como é que eu dou uma equilibrada? Uma das formas é essa aqui, você colocar um rebatedor bem próximo do rosto da pessoa. Tá vendo que tem um carinha pendurado aqui, né? Esses clipezinhos aqui, ó. Barato. Sempre você vai usar para prender um cabo numa mesa, porque tem sempre o pé de gancho. Pé de gancho é aquele que sai andando e sai esbarrando o pé em tudo que é lugar. Então, ó, vários tamanhos, vários preços diferentes, super barato. Obrigatório ter esses clipezinhos aqui, ó. Salvam a vida, em qualquer situação. Tem que ter. Então, peso rebatedor, olha que interessante isso aqui. Beleza, a gente tem o Speedlight, tô sem grana, comprei o Speedlight aqui, dividi em 50 vezes. Puxa, mas eu queria uma luzinha mais soft, um softbox, e agora o que é que eu faço? Tem esse cara aqui, ó. Ele é universal, você tem uma entrada para o tripé aqui embaixo, coloca ele no tripé. Você consegue fazer uma angulação dele, né? E aí você pega o seu Speedlight
e você vai encaixar aqui em cima. A maioria dos speedlights vai encaixar aqui, ó. Encaixou aqui, travou, ó, pum, você já tem um suporte para o seu flash. E você encaixa o seu rádio flash aqui embaixo, trava ele, colocou o outro na câmera, ele pode ficar dobrado, não tem problema. Você colocou o outro na câmera, você já está falando. Já tem aqui, ó, uma fonte de luz. Aqui você tem um encaixe Bowens, que é para você colocar qualquer refletor. Eu não tenho uma aqui, mas qualquer refletor da Godox você consegue encaixar aqui. E um negócio muito interessante que eu achei e que ajuda muito, você está numa externa, está sozinho, o que é que você faz? Leva um adaptador desse, já tem o seu speedlight e o seu rádio flash, beleza? Aí você vai ter o seu pezinho para você colocar no seu tripé. E tem um carinha desse aqui, olha o tamanho disso. Você coloca em qualquer mochila. Você vai para qualquer lugar e você tem um baita set fotográfico. Isso é... Eu não sei quanto é que tá hoje, mas assim, comparado com as outras coisas é muito, muito mais barato. Ó, pum, ele abriu aqui, ó, Godox, tá vendo? A Godox está se superando. Então você abre aqui, ó, abriu aqui no meio. Olha o que é que você tem. Um softbox. E como é que você encaixa esse cara aqui, ó? Tá vendo aqui? Você encaixa ele aqui, ó. Eu vou mostrar como. Encaixou essa parte embaixo, veio do lado, encaixou aqui, pum. Ó. Você pode girar. E aqui, ó, até alguém segurando para você, ó, a luz se aponta para qualquer lugar. Rádio flash aqui, já falando com a câmera. Ele tem ainda um outro difusor desse aqui, ó, para você ter dois difusores, vai ter uma luz muito mais difusa. Colocou aqui, ó, num tripé ou alguém segurando, você tem uma baita de uma luz. Como é que você vai trabalhar essa fonte de luz? Existem várias formas. Frontal, lateral, muito mais de cima, mais de baixo, frontal, de cima para baixo, com rebatedor, sem rebatedor. Existe uma infinidade de possibilidades para você trabalhar uma única fonte de luz. E esse é o propósito, porque eu percebi em várias situações de trabalho, quando eu não tinha assistente, quando eu não conseguia levar o assistente, quando o cliente não tinha verba para o assistente, e já aconteceu do cliente não ter a verba para o assistente, e eu assumi esse custo, porque senão você inviabiliza o job, ou senão você fica exausto. Você fica exausto. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu site alguma opção de foto com somente uma fonte de luz. Ah, isso é muito massa. Gente, essa foto aqui eu fiz somente com uma fonte de luz. Isso foi um Octabox. Isso foi a capa da Marie Claire, Nicole Balls. Já essa foto aqui embaixo, eu tenho duas fontes de luz. Uma luz contínua aqui atrás e somente uma de uma frontal. Deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui. Isso aqui, ó. O sol. Não usei mais nada. Nem rebatedor eu tinha aqui. Eu estava sozinho. Só utilizei a luz do sol a meu favor. Então, os horários que o sol estava muito forte, eu ficava mais escondido do sol. Somente a luz do sol. Deixa eu ver. Aqui também foi somente uma fonte de luz. Esse job inteiro, somente uma fonte de luz, e foi à noite. Editorial com Renata Kirten, somente uma fonte de luz. Aqui também. Rony Von, ensaio de aniversário dele de 70 anos, somente uma fonte de luz.
Aqui também, só que aqui eu tenho o sol e o rebatedor. Que o rebatedor foi assim crucial para poder fazer. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa foto? Tá vendo essa sombrinha aqui, ó? É o assistente com rebatedor. É fundamental que você tenha. Deixa eu ver outro. Esse eu não lembro. Mas eu acredito que foi uma única fonte de luz também. Deixa eu ver um close. Somente uma luz aqui, ó. Uma luz e um rebatedor. Olha esse ensaio. A gente era um concurso para Avon. E a gente estava fazendo, a ideia era fazer bonecas, transformar as meninas em bonecas. E olha o resultado. Tá vendo aqui no olho dela, ó? Eu tenho uma fonte de luz e um rebatedor aqui embaixo. Acabei de ver aqui no olho dela que eu tenho mais uma fonte, ó. Eu não lembro que se isso aqui era uma luz contínua que a gente utilizou no dia. O que que eu fazia às vezes? Olha o que eu acabei de lembrar. O que que eu fazia às vezes? Vou até mudar aqui. O que que eu descobri? Quando tinha alguém fazendo vídeo junto e eu fazia uma luz, eu disparava o flash e aquela luz que estava ali para fazer uma luz contínua dava um brilho interessante no olho da pessoa. Então o que é que eu fazia? Eu sabia que aquela luz contínua a maioria das vezes não ia ter interferência no ensaio, porque a luz do flash normalmente é muito mais forte quando não é uma HMI, uma luz mais profissional de cinema. Então essa luz, aquele pontinho de luz dava um brilho extra no olhar. Olha o que eu acabei de lembrar. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Uma única fonte de luz e um rebatedor. Você está vendo que são fotos completamente diferentes umas das outras. E aqui eu estou trabalhando somente uma fonte de luz. A minha ideia no nas minhas lives é justamente mostrar essas possibilidades que a gente tem. Esse foi um ensaio institucional de um músico. E aqui também uma fonte de luz somente. Nessa foto aqui. Essa foto foi no branco não. Essa foto aqui uma única fonte de luz. O que mais? Aqui também o ensaio da Paloma Bernardes. Uma fonte de luz somente, era o flash mais safado que existia na época. Deixa eu mudar aqui. Eu tava falando, né? E não tava mostrando, mas agora tá aqui, ó. Paloma Bernardes. Esse era o flash mais safado que tinha na época. Era um Mako. Ele disparava e demorava um monte para ele voltar à vida de novo. Só que eu ia conversando com ela enquanto estava fotografando, fazia um clique e aí pedia para ela mudar um pouco o rosto, mudar o cabelo e tal, e foi rolando. O ensaio foi acontecendo. Somente uma única fonte de luz. E o que vai mudando, gente, é isso aqui, ó. Você tem uma única fonte de luz e aí você pode colocar um softbox, você pode colocar um refletor, você pode colocar uma sombrinha, Greika também. Greika também não, essa é a única Greika que eu tenho. Uma sombrinha, ó. E é legal que esse suporte aqui, ele dá a possibilidade de você colocar a sombrinha. Tirei aquele softbox e aqui, ó, ele tem um espaço para você colocar a sombrinha. Então você vai colocar aqui o seu flash, colocou aqui a sombrinha, você pode travar ela aqui. Você tem outra fonte de luz, ó, o mesmo speedlight, o mesmo suporte, você tem uma outra fonte de luz. Essa sombrinha inclusive vem com um difusor aqui, para você colocar aqui na frente, então já é uma outra
opção de luz. Então, minha gente, esse será o tema das nossas lives. No final de toda a live, vou abrir aqui para um bate-papo com a galera. Essa live não vai ficar, essas lives não ficarão eternamente no canal, porque vai ser um conteúdo muito profundo em relação fazer a transição de novo aqui da tela. Muito conteúdo, né, sobre essas possibilidades que a gente tem para trabalhar as fontes de luz. E aí, minha gente, é isso.